Na extremidade do mapa, onde a Terra se desfaz em fúria de tempestade e rocha, jaz a Patagônia, o ponto mais austral do mundo. Aqui, o continente perde a sua firmeza. Ele se fragmenta em milhares de ilhas, entrega-se a ventos que jamais cessam e, por fim, afoga-se sob as ondas frias e cinzentas que circundam o planeta sem interrupção. A América do Sul não tem um fim limpo, ela simplesmente se dissolve. Cobrindo uma vasta extensão de 400 mil milhas quadradas, dividida entre os territórios da Argentina e do Chile, a Patagônia continua sendo um dos lugares mais desabitados e vazios do planeta Terra. A oeste, os fiordes chilenos se contorcem e serpenteiam através do gelo. A leste, as vastas planícies argentinas se estendem até o horizonte, onde o céu parece engoli-las. Mesmo hoje em dia, numa era de satélites e de grandes autoestradas, ainda parece uma verdadeira fronteira. A natureza domina aqui de forma absoluta e sem pedir desculpas. Mas o que, afinal, significa o fim do mundo? Será que é apenas o ponto onde os mapas não mostram mais terra, onde as montanhas se afundam no mar e geleiras escorrem de vales ocultos? Ou algo ainda mais profundo, onde exilados desapareceram, enviados tão para o sul que o regresso se tornou um mito? Talvez seja o lugar onde nos damos conta de quão pequenos somos e o quão imenso o mundo permanece quando se recusa a ser domado. Durante a próxima hora, viajamos por tudo isso, desde rochas batidas por tempestades onde oceanos colidem até geleiras que avançam enquanto outras recuam. De cidades de pinguins a cavernas com mãos pintadas de 9.000 anos atrás. Esta é a Patagônia. Vamos ver como é o final. Existe uma rocha, bem lá no fundo do mundo. Não é o Polo Sul de que estou a falar. Aquilo é apenas gelo e um silêncio profundo. Isto aqui é algo totalmente distinto. Um dente negro e irregular erguendo-se do oceano onde o Atlântico encontra o Pacífico numa colisão de correntes e fúria, e Kinskaichi e Dicroyer. Cabo Horn, a 55 graus de latitude sul, onde o continente finalmente se entrega. Os mares desta região são temidos. A passagem de Drake, que se estende por 500 quilômetros entre a América do Sul e a Antártica, não tem terra para quebrar o vento. Não há ilhas para acalmar as ondas. Tempestades circundam o globo sem interrupção, formando ondas de 40 pés. Ventos uivam a mais de 160 km por hora. Por séculos, marinheiros chamavam-no um desafio. Milhares de pessoas nunca conseguiram atravessar. O leito marinho aqui está coberto por cascos de madeira e sonhos despedaçados. Mesmo hoje, com satélites rastreando cada onda, navios se aproximam com cautela.
O oceano não se importa com a tecnologia. Ele responde apenas ao vento e à lua e à sua própria matemática fria. Mas, se você se afastar desse caos, seguir a costa para o norte, algo improvável aparece. Uma cidade, Ushuaia, agarrada à costa da Terra do Fogo, aninhada entre montanhas com picos nevados e as águas cinzentas do Canal de Beagle. População 80 mil e em crescimento. A cidade mais meridional do mundo, e não parece de forma alguma um ponto final. Parece uma recusa. Sua história começou no final do século XIX, construído por missionários anglicanos para o povo Yamana. No início do século XX, o governo argentino enxergou um propósito diferente. Se você precisa de uma prisão tão isolada que a fuga é impossível, para que construir muros? Mande-os para o sul. Se forem para o sul, longe o suficiente, a própria terra se tornará a prisão deles. Eles estavam certos. O frio intenso, as vastas florestas, a distância interminável, muralhas invisíveis que jamais poderiam ser escaladas. Prisioneiros cortavam madeira durante invernos rigorosos. Construíram as docas, instalaram as ferrovias. Há uma ironia nisso. Os prisioneiros que tentaram fugir acabaram tornando as condições mais suportáveis para todos os outros. A antiga prisão funciona hoje como museu. Os cais que construíram recebem navios de cruzeiro rumo à Antártida. O exílio se transformou em um destino. O fim do mundo se tornou uma porta de entrada. Do porto de Ushuaia, o canal Beagle serpenteia de leste a oeste pelas montanhas como uma veia de água azul e gelada. Batizado com o nome do navio que levou Darwin por estas águas nos anos 30, ele se estende por 150 milhas, conectando oceanos através de um labirinto de ilhas e estreitos. A Argentina reivindica a porção norte e o Chile fica com a porção sul. Uma linha invisível que divide o meio, sem importância para as focas que se aglomeram nas rochas. Pequenos barcos navegam com cuidado em torno de rochas cobertas de leões marinhos. Eles latem e brigam por espaço, indiferentes às embarcações que passam. Seus corpos reluzem na fraca luz do sul. Florestas de kelp balançam sob a superfície. Aves marinhas voam em círculos por cima das nossas cabeças. Pause. A oeste, o canal se estreita gradualmente e depois desaparece completamente. Pause, mergulhando num complexo e intrincado labirinto de fiordes.
Naquele lugar, geleiras desaguam diretamente em Blackwater, liberando blocos de gelo num labirinto sem estradas, nem assentamentos. Apenas rocha, gelo e um vento incessante que jamais para. 5 milhas náuticas a leste de Ushuaia, um farol solitário se ergue sobre rochas nuas, bem no meio do canal. Les Éclaireurs, ou os Escoteiros, um nome que foi dado pelos primeiros exploradores que mapearam esta remota extremidade do mundo. A torre se eleva a 33 pés, pintada com faixas horizontais vermelhas e brancas, sua luz piscando a cada 10 segundos por 7 milhas náuticas de água escura. Foi construído em 1920, substituiu um farol anterior. Sempre esteve automatizado. Nenhum faroleiro jamais morou aqui. A Marinha Argentina faz a manutenção por barco algumas vezes ao ano. Os turistas o chamam de O Farol do Fim do Mundo, inspirado na famosa obra de Júlio Verne. Mas isso é apenas um mito. O farol de Júlio Verne está situado na Isla de Los Estados, que fica bem mais a leste. Ainda assim, os mitos persistem, talvez porque os mitos importem mais do que os fatos quando se está tão longe ao sul. Antes dos faróis, antes mesmo dos navios, o povo Yamana já conhecia estas águas. Eles viviam em canoas feitas de casca de árvore, movendo-se entre as ilhas, pescando e caçando focas. Eles mantinham fogueiras acesas, mesmo em seus barcos. Fogueiras que deram à Terra do Fogo seu nome quando a tripulação de Magalhães as viu tremeluzir na escuridão em 1520. Os Yamana compreendiam os humores do canal, suas correntes e rochas escondidas. Para eles, isso não significava o fim. Era tudo o que tinham e sabiam como viver dentro dele. A cerca de 20 milhas a leste de Ushuaia, que só pode ser alcançada de barco, encontra-se uma ilha que é o lar exclusivo dos pinguins. A Ilha Martillo faz parte da estância Harberton, a propriedade rural mais antiga da Terra do Fogo, fundada no ano de 1886. Por muitas décadas, não passava de mais uma rocha castigada pelos ventos. Foi então que os pinguins apareceram. Todo mês de outubro, enquanto a primavera austral aquece o solo congelado, milhares de pinguins de Magalhães chegam à costa. A colônia conta com cerca de 3.000 casais reprodutores. Eles cavam tocas, botam ovos e passam o verão criando os filhotes. A ilha se transforma num berçário barulhento e caótico. Por volta do final de março, a maioria delas migra para o norte, seguindo a costa. No entanto, alguns permanecem durante todo o ano, perfeitamente adaptados ao frio intenso que seria letal para a maioria das aves. Com o tempo, outras espécies se juntam a eles. Pinguins Gentoo, com seus bicos laranja brilhantes e faixas brancas na cabeça, estabeleceram uma colônia menor na costa norte. Nos últimos anos, até pinguins rei começaram a aparecer. Pinguins Rai costumam se reproduzir muito mais para o sul, mais perto da Antártida. A presença deles aqui é incomum, um sinal vivo de correntes em mudança, de águas aquecendo, um ecossistema respondendo a forças que não nomeia.
As ilhas da Terra do Fogo são separadas do continente por uma passagem estreita e sinuosa que conecta o Atlântico ao Pacífico, o Estreito de Magalhães. Antes da construção do Canal do Panamá, esta era a única rota disponível para navios que viajavam entre os oceanos, e havia o temor de que o estreito fosse completamente imprevisível. Correntes marítimas mutáveis, tempestades súbitas e violentas, nevoeiro denso que apaga o horizonte em questão de minutos. Os marinheiros chamavam-lhe um corredor da morte. Muitos não conseguiram sobreviver a ele. Fernão de Magalhães conseguiu atravessá-lo em 1520, passando 38 dias navegando por canais, guiado tanto pela sorte quanto pela sua grande habilidade. A passagem leva o seu nome, embora ele nunca tenha vivido para completar a sua viagem ao redor do mundo. As Filipinas o reclamaram um ano depois. Navios modernos ainda utilizam o estreito. Embarcações de carga, barcos de pesquisa, transatlânticos com destino à Antártica. Mesmo hoje, com satélites rastreando cada curva, atravessá-lo ainda parece um teste. O estreito não perdoa erros. A 20 milhas a nordeste de Punta Arenas, no meio do estreito, outra colônia de pinguins espera. Se Martírio era apenas uma reunião íntima, a Ilha Magdalena é, na verdade, uma verdadeira metrópole. Dezenas de milhares de pinguins de Magalhães transformam a paisagem árida e desolada em um lugar vibrante e cheio de vida. Em dezembro, a ilha já abriga mais de 60 mil casais reprodutores. Ao contrário da Ilha Martírio, onde as espécies se misturam, a Ilha Magdalena é quase que exclusivamente território magalhânico. Desde o momento em que o seu barco se aproxima, você os vê por todo o lado. Espalhados pelas encostas, caminhando desajeitadamente pela trilha marcada, mergulhando em águas cinzentas. Não há cercas, nem recintos, apenas uma passarela de madeira que atravessa uma das colônias de pinguins mais densas da Terra. A paisagem é esparsa, quase estéril, dunas baixas, gramíneas resistentes, mas para os pinguins é perfeito. As dunas os abrigam do vento e dos predadores, as gramíneas escondem tocas e o frio oceano austral, bem perto da costa, está repleto de peixes. Um farol branco e vermelho ergue-se no ponto mais alto da ilha, um marco de navegação para navios que navegam por entre os... Os verdadeiros marcos aqui são menores, milhares de aves pretas e brancas, cada uma reivindicando um pedaço de chão, chamando seus parceiros, defendendo o território, uma cidade de pinguins onde o continente se reduz a nada. Do leste, o Estreito de Magalhães serpenteia para o sul, através de um labirinto de fiordes e penínsulas que formam a ponta sul do Chile. Nas margens de um deles, o fiorde Última Esperança, ou Last Hope, fica Puerto Natales, uma pequena cidade portuária cercada por montanhas. O nome foi dado por um explorador espanhol que estava quase sem suprimentos e sorte enquanto procurava uma passagem para o norte. Ele não o encontrou, mas o nome permaneceu, adequado para um lugar que parece ser tanto um fim quanto um começo. Puerto Natales foi oficialmente fundada em 1911, mas sua história remonta ao final do século XIX, quando os colonos chegaram para criar ovelhas. As planícies próximas se mostraram perfeitas para o pastoreio.
Colonizadores britânicos, croatas e chilenos estabeleceram estâncias, vastas fazendas de ovelhas que ainda hoje definem a paisagem rural. A orla marítima é o verdadeiro coração da cidade. Do cais, você pode avistar picos cobertos de neve que se elevam majestosamente além do estreito. Mas Puerto Natales é conhecida por aquilo que se estende para além dos limites da cidade, para além das vastas fazendas de ovelhas, para além de qualquer construção ou intervenção humana. Ao sair da cidade, estradas pavimentadas dão lugar ao cascalho. A civilização desaparece lentamente. O que se abre à frente são torres de granito e geleiras escorrendo do campo de gelo Patagônico Sul, a terceira maior massa de gelo da Terra. O nome do parque vem da palavra Tehuelche, que significa azul, e tudo o que se vê por aqui ostenta essa tonalidade: os lagos, as imponentes montanhas e até mesmo as sombras. No seu centro, erguem-se as Torres del Paine e os Cuernos del Paine, imponentes formações rochosas esculpidas pelo gelo ao longo de mais de 12 milhões de anos. As torres, 3 pináculos verticais de granito que atingem mais de 9.000 pés de altura, estão frequentemente envoltas em nuvens de movimento rápido. Perto dali, os Cuernos, com seus cumes sedimentares escuros sobre bases de granito pálido, mostram a estratificação geológica que torna esta cordilheira única. Milhões de anos de sedimentos foram depositados, erguidos e depois erodidos. O que permanece é uma silhueta que não se encontra em mais parte alguma da Terra. Apesar do seu isolamento, o parque atrai centenas de milhares de visitantes todo ano. Vêm por trilhas que serpeiam pelos vales até as geleiras. Eles vêm para ver a vida selvagem. Guanacos pastando em grandes rebanhos, condores andinos planando majestosamente no alto, e o raro vislumbre de um puma espreitando no cume da montanha. E eles vêm por causa do clima, ou melhor, apesar dele. O tempo está em constante mudança. Chuva, neve e luz do sol, tudo em menos de 1 hora. Os ventos atingem regularmente 60 a 80 milhas por hora, fortes o bastante para te derrubar de lado em trilhas expostas. O vento molda tudo, curvando faias do sul em formas retorcidas, esculpindo padrões na rocha. Fazendo com que até parado pareça um desafio. Porém, essa instabilidade é parte integrante da essência do parque. Torres del Paine não promete conforto, mas sim perspectiva, revelando como as paisagens podem ser, ao mesmo tempo, rudes e delicadas. Ao pé das montanhas, escondido entre colinas esculpidas pelo vento, encontra-se um dos locais mais peculiares da Patagônia, a Cueva del Milodón, uma imensa caverna que foi ocupada por mais de 10.000 anos, primeiro por animais gigantes, depois pelos humanos que os caçavam. A caverna ficou famosa em 1895, quando um colono local descobriu um pedaço de pele estranha e peluda preservada no ar frio e seco. Enorme, espesso, coberto de pelos ásperos, diferente de qualquer coisa ainda viva na Patagônia. Cientistas o identificaram como pertencente a um milodon, uma preguiça gigante terrestre extinta que outrora vagava pelo sul. A criatura podia atingir 3 metros de altura quando em pé e pesava mais de 1 tonelada.
Ele desapareceu há cerca de 10 mil anos, provavelmente caçado até a extinção. Por um breve momento, a descoberta gerou especulação desenfreada. Poderia a criatura ainda estar viva, escondida em algum vale remoto? A história foi noticiada por jornais de todo o mundo. Foram organizadas expedições, mas nenhum milodonte vivo jamais foi encontrado. Escavações realizadas desde então revelaram evidências da presença humana primitiva. Entre os achados havia ferramentas de pedra, fogueiras e ossos de animais caçados. A caverna tornou-se uma cápsula do tempo, preservando fragmentos de um mundo que existia antes que as geleiras recuassem completamente, quando a linha entre humanos e megafauna ainda estava sendo traçada. Hoje, uma réplica em tamanho real do milodonte se ergue na entrada da caverna, imponente sobre os visitantes. É um lembrete de que a história da Patagônia se estende muito mais profundamente do que a dos exploradores europeus, mais profunda até mesmo que a dos povos indígenas, cujas impressões de mãos marcam as paredes dos cânions mais ao norte. Esta terra sempre foi um palco para a sobrevivência. Da caverna, a vista se descortina para a estepe patagônica. Planícies ondulantes e infinitas, salpicadas de arbustos, estendendo-se até os picos distantes de Torres del Paine. O vento nunca para. Ele dobra a relva em ondas, assobia por fendas e rochas e te lembra que aqui a natureza dita as regras. Sempre foi, sempre será. Ao cruzar de volta para a Argentina, a estrada serpenteia para leste em direção a El Calafate, uma cidade fronteiriça entre a estepe sem fim e o gelo dos Andes. Antes do turismo, era apenas um pequeno povoado que abastecia as fazendas de ovelhas da região. Mas a história mudou em meados do século XX, quando o Parque Nacional Los Glaciares foi estabelecido e a cidade se tornou a principal porta de entrada. O nome Calafate vem de um arbusto patagônico muito resistente que produz frutos de cor azul escura. A lenda local conta que quem come o fruto está fadado a sempre retornar. Talvez seja por isso que os viajantes continuam a voltar, atraídos não só pelas geleiras, mas pela estranha e viciante beleza desta terra remota. Logo fora da cidade fica a Laguna Nimes, uma reserva protegida, lar de mais de 70 espécies de aves, incluindo uma grande colônia de flamingos chilenos. Nos dias calmos, seus reflexos rosados ondulam na água turquesa, um contraste surreal contra os Andes cobertos de neve ao fundo. Mas para a maioria dos visitantes, El Calafate serve a um único propósito: porta de entrada para as geleiras. A 80 quilômetros da cidade, a estrada acompanha o Lago Argentino, um imenso lago glacial, alimentado pelas águas de degelo do campo de gelo da Patagônia Meridional. O lago é o maior da Argentina. Suas águas possuem um tom turquesa leitoso, coloridas por finos sedimentos em suspensão, provenientes de geleiras que trituram as rochas rio acima. Então, através das clareiras na floresta de Faias do Sul, você o vê, uma parede de branco e azul subindo da água como uma fortaleza congelada.
Perito Moreno. Ao contrário da maioria dos glaciares vistos à distância, o Perito Moreno permite-lhe ficar cara a cara com ele. O parque construiu passarelas de metal em vários níveis, aproximando os visitantes a algumas centenas de metros da imponente parede frontal. A parede é imensa, eleva-se quase 200 pés acima da linha d'água e mais de 100 pés permanecem ocultos sob a superfície. Ela se estende por quase 3 milhas de largura, bloqueando completamente um braço inteiro do Lago Argentino. Mas a cor te agarra primeiro. Nem branco, nem azul claro. Um azul elétrico profundo, o azul do gelo ancestral comprimido por séculos, até que todo o ar tenha sido expulso e apenas a estrutura cristalina pura permaneça. A cor é tão vívida que parece irreal. E então a geleira geme um som primordial profundo como a terra limpando sua... Pouco tempo depois, um estalo alto ressoa por todo o lago. Um enorme bloco de gelo, do tamanho de um carro, se desprende e cai na água, com um estrondo ensurdecedor. As ondas se espalham para fora, balançando os icebergs que já flutuam no lago. O som ecoa pelas montanhas ao redor e se desvanece lentamente. E então, um silêncio profundo se estabelece, aguardando o próximo evento. É um fenômeno que ocorre de forma incessante, sem interrupção. A cada poucos minutos, a imponente massa de gelo se desprende, liberando grandes e impressionantes pedaços de si mesma nas águas gélidas do lago. Podem ser pequenos fragmentos, ou então do tamanho de verdadeiros edifícios. O gelo não se desprende de forma limpa. Ele se estilhaça, desaba, espirra. Fragmentos azulados emergem à superfície, já iniciando sua lenta jornada em direção à saída do lago e, por fim, ao Oceano Atlântico. A superfície é um completo caos. Fendas profundas e abismos, torres de gelo irregulares e pontiagudas, conhecidas como seracs, e pequenas cavernas que se abrem para revelar paredes de um azul perfeito. Em alguns lugares, o gelo parece quase transparente, tal qual um vidro congelado. Em outros, está manchado com sedimentos pretos acumulados ao longo de milênios, enquanto a geleira ia abrindo seu caminho montanha abaixo. O glaciar Perito Moreno é incomum por uma outra razão. Enquanto quase toda geleira na Terra recua, derretendo mais rapidamente do que acumula neve nova, o Perito Moreno se mantém estável. Na verdade, ele avança ligeiramente, movendo-se para a frente cerca de 1,80 m por dia. A razão é um equilíbrio raro. A neve nas montanhas alimenta a geleira quase à mesma taxa que o gelo derrete e se desprende no término. Um equilíbrio delicado que pode ser alterado pelas mudanças climáticas. Mas, por enquanto, o Perito Moreno continua sendo um glaciar vivo, numa era de recuo. Dos passadiços, pode-se observar por horas a fio o gelo que se move, geme, racha e desmorona. É algo hipnotizante, como ver o próprio tempo em movimento.
pois é isso que um glaciar representa, o tempo tornado visível. Cada camada de gelo representa uma queda de neve de inverno. Se cavares fundo o suficiente, encontrarias neve que caiu há 1000 anos, comprimida em cristal azul que ainda flui lentamente em direção ao mar. Passeios de barco partem de um cais próximo, levando os visitantes para bem mais perto da face da geleira. Da água, olhando para cima, a parede parece de uma altura impossível. Blocos de gelo do tamanho de carros passam flutuando. O frio irradia da geleira, deixando o ar gelado. E a cada poucos minutos, outra parte se desprende, caindo no lago numa explosão de borrifos brancos e trovão. Isto é gelo e está vivo. Deixando para trás os imponentes glaciares, cruzamos novamente para o Chile e seguimos rumo ao norte por uma das vias mais isoladas da América do Sul. A Carretera Austral, a Rodovia do Sul, não é, na verdade, uma rodovia. É um estreito caminho de cascalho esculpido por entre montanhas, fiordes e floresta temperada por mais de 1.200 quilômetros. Construída entre 1976 e 1996, sob o governo militar de Pinochet, era tanto uma declaração política quanto uma estrada. O Chile reivindicava sua região selvagem do sul, conectando comunidades isoladas e afirmando sua soberania sobre uma área que por muito tempo foi mais acessível por barco do que por terra. Dirigi-lo hoje ainda parece uma expedição. A estrada sobe por desfiladeiros, cruza rios em pontes bambas e atravessa florestas em túneis, onde a luz mal chega ao chão. Uma das mais espetaculares viagens de carro do mundo, selvagem, deslumbrante e implacável. Em algum ponto dessa estrada, a paisagem se abre para uma das características mais impressionantes da Patagônia, o Lago General Carrera, um lago glacial gigantesco que se estende pela fronteira entre Chile e Argentina. É o maior lago do Chile e também o segundo maior de toda a América do Sul. No lado argentino, por sua vez, ele é conhecido como o Lago Buenos Aires. É a mesma massa de água, mas com duas denominações distintas. Uma linha invisível correndo pelo meio. O lago foi formado há milhares de anos por geleiras que, ao se moverem, esculpiam os Andes. À medida que o gelo recuava, deixou para trás uma bacia profunda que se encheu com água proveniente do degelo. Hoje, este lago se estende por uma vasta área de mais de 850 milhas quadradas. Suas águas exibem um tom de turquesa quase impossível de acreditar. Essa coloração tão peculiar provém da chamada farinha glacial, que são sedimentos extremamente finos que ficam suspensos na água e que têm a capacidade de espalhar a luz de uma maneira que faz com que toda a superfície pareça estar iluminada por dentro. Nos dias de calma, o lago se transforma num espelho perfeito, refletindo os picos nevados que o rodeiam. Mas sob aquela superfície tranquila, esconde-se algo extraordinário.
Ao longo de 6.000 anos, as ondas do lago General Carreira vêm esculpindo a margem costeira, transformando-a numa das mais surreais criações da natureza. As cavernas de mármore, esculpidas em carbonato de cálcio puro, ou seja, mármore. Estas cavernas são um labirinto de corredores suaves, colunas e cúpulas, com padrões azuis e brancos que se entrelaçam. Chega-se a elas de barco partindo da pequena vila de Puerto Rio Tranquilo. O barco serpenteia entre as falésias até que as cavernas apareçam, aberturas em arco na rocha, brilhando suavemente com a luz refletida. Ao entrar, paredes se erguem sobre a cabeça, estriadas com padrões fluidos que parecem redemoinhos congelados. Algumas câmaras são altas o suficiente para se ficar de pé, outras te forçam a se abaixar. Toda a superfície é alisada por milhares de anos de ação das ondas. A luz é que o torna mágico. A luz do sol filtra a água turquesa e reflete no teto de mármore, criando um brilho azul mutável. O espaço inteiro pulsa com luz, mudando constantemente conforme a água se move. Em dias de calma, a superfície se transforma num espelho perfeito e a caverna parece se desintegrar. Não se consegue distinguir o teto do chão nem a água da pedra. Parece que estou flutuando por uma esfera azul sem fim. Geologicamente, é pura química, carbonato de cálcio que se dissolve em água ligeiramente ácida, remodelado grão a grão ao longo de milênios. Mas, lá dentro, é impossível pensar nesses termos. Realmente parece uma obra de arte. Cada curva, cada arco, cada padrão em espiral, tudo parece intencional. Foram necessários 6.000 anos para esculpir um único e grandioso corredor e 1.000 ondas para delicadamente alisar e moldar um arco, o tempo e a água com uma paciência verdadeiramente sem fim. As cores se modificam de acordo com o nível da água. Quando o nível do lago se eleva, tons de azul mais intensos se tornam visíveis. Quando ele diminui, veias brancas ficam à mostra. As cavernas nunca são as mesmas duas vezes. Elas ainda estão sendo esculpidas. Daqui a 6.000 anos, eles parecerão completamente diferentes. Mais ao norte, ao longo da carretera austral, fica o Parque Nacional Quilá, lar de uma das paisagens mais surreais do Chile. O ventisqueiro colgante, o glaciar suspenso, uma imensa parede de gelo que se encontra suspensa entre duas escuras falésias, parecendo flutuar sobre o vale. Parece algo impossível, um glaciar pairando no ar com a sua base não terminando num lago, mas sim no espaço vazio. Dessa fenda, a água de degelo despenca por centenas de metros numa cachoeira estrondosa, desaparecendo na floresta temperada abaixo. Cientistas dizem que a geleira alcançou o fundo do vale. Ao longo dos séculos, ela recuou, deixando para trás aquela queda dramática. Um lembrete de que o gelo, apesar de toda a sua aparente permanência, está sempre em movimento, avançando, recuando, esculpindo e derretendo.
Um glaciar não é apenas uma coisa, mas um processo. E é aqui que aquele processo é visível. Ao cruzar de volta para a Argentina, a paisagem se transforma novamente. Os fiordes chilenos dão lugar a vales argentinos e a estrada, a Rota 40, se torna uma fita de cascalho que serpenteia para o norte pelos contrafortes orientais dos Andes. Uma das estradas mais longas do mundo, percorrendo mais de 3.000 milhas da Patagônia até a fronteira boliviana. Aqui, em seus trechos mais ao sul, é solitário. Milhas separam os assentamentos. O céu domina tudo ao redor. Estamos nos dirigindo agora para a seção norte do Parque Nacional Los Glaciares, uma área com características completamente distintas das dos Campos de Gelo do Sul. Aqui, a paisagem é moldada não por geleiras em avanço, mas por picos irregulares e uma ambição vertical. E, acima de tudo, uma única montanha se eleva. El Chaltén está situado na base da Cordilheira dos Andes, uma pequena cidade que nasceu da geopolítica, fundada em 1985 como parte de uma disputa territorial com o Chile, um ponto estratégico que se tornou uma cidade de montanha. Hoje é a capital argentina do trekking. A população permanente é de cerca de 2.000, mas durante a temporada de trekking, de outubro a abril, ela aumenta para mais de 10.000. Cada edifício é um albergue, um fornecedor, uma loja de equipamentos ou um café que serve refeições fartas a caminhantes exaustos. A cidade existe por uma razão: a montanha. As trilhas começam literalmente na beira da cidade. Você sai de casa e em poucas horas já está na natureza alpina. Geleiras, lagos e picos que parecem arranhar o céu. O Monte Fitzroy atinge 11.171 pés de altura. Um maciço de granito de formas irregulares que se impõe no horizonte. Os Tehuelches, o povo nativo, chamavam-no de Chaltén, a montanha que fuma, não por sua natureza vulcânica, mas sim porque o seu cume está quase sempre envolto em densas nuvens. O ar quente sobe pelas suas encostas, encontrando o ar frio que desce do cume. Nuvens se formam. A montanha, assim, cria o seu próprio clima. Na maioria dos dias, está oculto. Os caminhantes chegam, montam o acampamento, esperam, por vezes, por dias, às vezes por várias semanas, e então, se tiverem a sorte, as nuvens se dissipam por 1 hora, talvez 2, e o Fitzroy se revela em toda a sua majestade. A trilha mais procurada e popular leva à Laguna de Los Tres, um deslumbrante lago glacial situado na base da imponente face norte do Fitzroy. 8 a 10 horas de ida e volta, subindo por florestas de árvores de lenga retorcidas e depois por encostas íngremes de cascalho até o lago. A investida final é brutal. Pedras soltas, o ar rarefeito, as pernas a queimar. Mas então você alcança o cume da crista e lá está. O Fitzroy ergue-se 3.000 pés na vertical do lago até o cume, mais perto do que parece possível. O granito é cinza pálido, praticamente branco, esculpido em arestas pontiagudas e pináculos. Em manhãs límpidas, a primeira luz atinge o pico e o acende, o Alpenglow, um fenômeno onde o sol nascente tinge a rocha de rosa, depois laranja, depois dourado. Fotógrafos esperam dias por este momento. Dura talvez 10 minutos. Então, a montanha volta a ficar cinza.
O Fitzroy foi escalado pela primeira vez em 1952 por uma expedição francesa liderada por Lionel Terray e Guido Magnaghi. Levou-lhes semanas para estabelecer acampamentos e transportar equipamentos pelas encostas geladas. A investida ao cume aconteceu durante uma breve janela de bom tempo, mal 24 horas de céu limpo. Desde então, centenas de rotas foram estabelecidas no Fitzroy e nos picos circundantes, todas elas tecnicamente exigentes. A rocha é muito íngreme, o clima é imprevisível e a temporada de escalada é bastante curta. Mesmo hoje, com o equipamento moderno e toda a previsão do tempo, o Fitzroy ainda humilha os escaladores. A montanha é quem decide quem chega ao cume. Visto de certos ângulos, Fitzroy não se assemelha a um único pico, mas sim a uma cordilheira de pináculos, Pointe-à-Pierre, Saint-Exupéry, outros que ladeiam a torre principal. Juntos, eles formam uma silhueta serrilhada que se assemelha à espinha dorsal de um dragão ou a uma lâmina de serra deixada por algum gigante antigo. O granito reluz sob certas luzes, mas se esconde em outras. Uma montanha que exige paciência, respeito e um pouco de sorte. Retornando em direção a Ushuaia, escondido entre as montanhas a nordeste da cidade, encontra-se um lago glacial que realmente faz jus ao seu nome. A Laguna Esmeralda, a lagoa de cor esmeralda, irradia em tons e matizes impossíveis de turquesa e verde. A sua cor é tão incrivelmente vívida que parece quase não pertencer à natureza. Nos dias ensolarados, a superfície brilha como um espelho de vidro polido. Quando as nuvens chegam, tons acinzentados surgem, como se o lago estivesse escondendo segredos sob a água. A cor vem do sedimento glacial, partículas finas de rocha moídas até virar pó pelo glaciar Ojo del Albino, que alimenta o lago a partir da outra extremidade. O sedimento fica suspenso na água e dispersa a luz, criando aquele brilho elétrico. É o mesmo fenômeno que torna outros lagos glaciais azuis, mas aqui a concentração elevada cria algo muito mais vívido, uma paleta impossível para um pintor intocada por mãos humanas. A caminhada para chegar lá leva cerca de 4 horas de ida e volta, atravessando turfeiras e subindo por vales. Mas, quando o lago finalmente aparece, emoldurado por picos cobertos de neve, a sensação é de estar descobrindo algo que não deveria existir. Deixando para trás as imponentes montanhas, a estrada começa a descer em direção à vasta costa atlântica e se abre para uma Patagônia completamente diferente. Não há picos nevados, nem gelo, apenas um imenso e aberto espaço. Um espaço horizontal sem fim, constantemente varrido pelo vento. A estepe patagônica se alonga, sem limites, até o horizonte em todas as direções. Arbustos rasteiros, gramíneas ásperas e céus tão imensos que se pode avistar sistemas climáticos a 80 quilômetros de distância. Na costa da província de Chubut, um braço de terra se projeta no Atlântico, a Península Valdez, um lugar árido e desolado, lagoas salgadas, estradas empoeiradas, pegadas de guanacos na areia. Mas todo ano, de junho a dezembro, ela se torna um dos mais importantes santuários de vida selvagem na Terra. Baleias francas austrais chegam às centenas, migrando milhares de quilômetros dos locais de alimentação antárticos para as baías calmas e protegidas de Valdez, para acasalar, dar à luz e amamentar seus filhotes. As baleias podem crescer até 17 metros de comprimento e pesar 60 toneladas, criaturas enormes e de movimentos lentos.
E isso quase as matou. Nos séculos XIX e início do XX foram caçadas implacavelmente. Eram chamadas de baleias francas porque eram as certas para caçar. Lentas, cheias de óleo, flutuando quando mortas. Em meados do século XX, a espécie estava à beira da extinção. Mas aqui, ao longo das águas protegidas da Península Valdez, elas voltaram. A população cresce constantemente a cerca de 7% ao ano. A península foi declarada Monumento Natural pela Argentina em 1984 e Patrimônio Mundial da Unesco em 1999, reconhecida como um dos locais de reprodução mais importantes para as baleias francas austrais do planeta. Às vezes, eles aparecem bem perto da costa. Mães e filhotes deslizam lentamente pelas águas rasas turquesa, visíveis da praia. Passeios de barco se aventuram no Golfo, levando os visitantes perto o suficiente para ouvi-los respirar. Uma inspiração profunda e estrondosa que ecoa pela água calma. O jato de seus orifícios nasais capta a luz do sol e flutua como névoa. As baleias são curiosas. Elas se aproximam de barcos, emergindo verticalmente da água num comportamento conhecido como spy hopping, levantando suas cabeças para observar o ambiente. Às vezes, elas rolam de lado, um olho gigantesco encarando os humanos que as observam de volta. Existe uma inteligência naquele olhar. Talvez seja reconhecimento, ou quem sabe, apenas uma curiosidade sobre aquelas estranhas e barulhentas criaturas que os observam de cima. Os filhotes são muito brincalhões. Eles saltam, lançando seus corpos inteiros para fora da água e caindo de volta em explosões de espuma branca. Batem suas caudas contra a superfície, criando estrondos trovejantes. Brincar ou praticar, ou talvez apenas a alegria de estar vivo num corpo que se move assim, seja o que for, é de tirar o fôlego. Este é um exemplo claro de sucesso na conservação. O que esteve à beira da extinção agora prospera. Estas baías funcionam como um berçário vital para o futuro de toda a espécie. No interior profundo da Patagônia, a horas de qualquer cidade, o rio Pinturas esculpe um cânion através de basalto antigo. Escondidas em abrigos rochosos estão algumas das mais antigas obras de arte humanas das Américas. Cueva de las Manos, a Caverna das Mãos. Centenas de mãos cobrem as paredes rochosas, sobrepostas umas às outras, vermelhas, brancas, pretas, ocre. Elas foram feitas colocando uma mão espalmada contra a pedra e soprando pigmento ao redor dela através de um osso oco, deixando um estêncil negativo. As mãos são pequenas, delicadas e a maioria delas pertence a adolescentes ou mulheres. Estão aqui há mais de 9.000 anos. Cada mão é anônima e profundamente pessoal. Não sabemos os nomes deles, não sabemos a língua deles, mas sabemos que eles estiveram aqui, neste cânion, e sentiram a necessidade de deixar uma marca para dizer: eu estive aqui. Eu realmente existi. Por favor, lembre-se de mim. É uma das coisas mais humanas que se pode imaginar, essa necessidade de deixar algo para trás, de atravessar o tempo e ser visto. Parado na caverna, olhando para aquelas mãos, você sente a conexão. Elas não são abstratas, são mãos como as suas, dedos ligeiramente abertos, palma da mão bem esticada. Aquele que os criou sentiu a frieza da pedra, escutou o soprar do vento, contemplou o céu e quis ser lembrado.
A caverna também contém cenas de caça. Guanacos sendo perseguidos por figuras humanas, alguns feridos, outros fugindo. A vida diária, preservada em pigmento. A Unesco reconheceu o sítio como Patrimônio Mundial em 1999, chamando-o de um testemunho notável da cultura. Das primeiras comunidades humanas que se estabeleceram e prosperaram nas vastas terras da América do Sul. E no meio desta imensa e aparentemente vazia estepe, encontramos um eco verdadeiramente inesperado da distante Europa, a Patagônia galesa, ou, como é chamada em galês, Waelodfa. Pequenas cidades fundadas por colonos galeses que chegaram em 1865 buscando preservar sua língua e cultura. Eles cruzaram o Atlântico, desembarcaram no que hoje é Puerto Madryn e encontraram vento, poeira e isolamento. Muitos quase morreram de fome nos primeiros anos, mas eles persistiram, construíram capelas, escolas e casas de chá. Cidades como Gaiman e Trelew ainda mantêm nomes galeses e alguns moradores ainda falam galês, transmitindo o idioma através das gerações. Hoje, você pode fazer uma parada em Gaiman e tomar chá numa tradicional casa de chá galesa. Scones, geleia, nata coagulada, servidos num ambiente acolhedor com cortinas de renda e fotografias antigas nas paredes. Do lado de fora, o deserto da Patagônia se estende até o horizonte. Por dentro, a sensação é de estar no país de Gales rural. Surreal, um transplante cultural a 7.000 milhas de distância do seu lar. Sobrevivendo contra todas as adversidades. Mas a maior parte da Patagônia não é feita de cidades ou casas de chá. É vazio, ou o que parece vazio. Na verdade, a estepe está sutilmente viva. Guanacos se movem em rebanhos pelas vastas planícies. Seus casacos cor de ferrugem se misturam com a grama seca. As raposas patagônicas estão sempre à caça de pequenos roedores, e os condores andinos voam em círculos bem alto. Suas asas de 3 metros quase imóveis ao planarem térmicas, à procura de carniça. A vegetação é baixa e muito resistente. Capim coirón, plantas almofadadas, arbustos curvados lateralmente pelo vento incessante. Tudo aqui se adaptou para sobreviver ao frio, ao vento e à seca. E depois há as estâncias, fazendas de criação de ovelhas, algumas com mais de um século de existência, estendendo-se por milhares e milhares de hectares. O vizinho mais próximo pode estar a 50 quilômetros de distância. A vida aqui é moldada pelo espaço, pela solidão e pelo silêncio. Aqueles que permanecem são um tipo muito específico de pessoa. Eles necessitam desse espaço, encontram a sua paz na imensidão do vazio. Aquilo que os outros fogem, eles deliberadamente escolhem. Estradas de terra se estendem até o horizonte. Nenhum destino visível, apenas em frente, quilômetros entre tudo. Dirigir se torna meditação. O espaço, não como ausência, mas como presença. E assim, voltamos para onde começamos, Ushuaia, resplandecendo na luz dourada de um entardecer patagônico, as montanhas com suas encostas suavizadas pela sombra, o canal de Beagle, sereno e calmo. Em algum lugar para lá do porto, Cabo Horn espera na névoa.
E para além disso, a passagem de Drake, onde os navios ainda cruzam, suas luzes minúsculas contra o vasto oceano sem fim. Nós começamos perguntando o que o fim do mundo significa. E talvez agora, depois de tantos quilômetros, o entendamos de forma diferente. A Patagônia não é o lugar onde o mundo encontra o seu fim. É onde ele se revela como era antes de lhe darmos um nome: crua, bela, indiferente, eterna. O fim do mundo, ou talvez apenas o começo de entender o quão vasto ele ainda é.